Agora nós vamos passar para o painel, que é os desafios da gestão da pequena indústria nos tempos atuais. Eu vou convidar o Alexandre Duarte, que é graduado em Engenharia de Produção e mestrado em Engenharia de Produção pela Escola de São Carlos. Ele é doutor em Administração pela FEA-USP, coordenador e diretor da Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, a FUNPEC. O Alexandre ele vai moderar o nosso painel. Eu vou convidar 3 empresários do segmento da indústria, que é o Rodrigo Silveira, que ele é sócio-diretor da cervejaria Invicta, o Roberto Otani, que é sócio-diretor da Mister Otani Pastéis Especiais, e o Rui Veloci, que é diretor da Riberbol. Eu vou colocar as cadeiras aqui para vocês. É contigo. Ok. Boa tarde ainda, né? Então, boa tarde ainda. Faltam 2 minutos aqui. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação, né? Boa tarde a todos os empresários que aqui estão, né? Obrigado aí pela participação. Esse tema dos desafios das pequenas empresas, esse turbilhão de mudanças que estão acontecendo, né, dentro da indústria 4.0, ele é extremamente importante da sociedade discuti-lo, como é que isso vai impactar a minha empresa, né, se nós pensarmos na área de operações, na área de produção, né, nas indústrias brasileiras, pequenas indústrias. Eu trabalho já há alguns anos com pequenas empresas, né, vamos dizer aí uns 20 anos, e realmente nós vamos ver, você tem pequenas empresas em diversos patamares tecnológicos, em diversos níveis de maturidade empresarial aí. E as dificuldades são grandes, eu acho que para todas, indiferente se é pequena, média ou grande, né? Talvez algumas tenham mais dificuldades por acesso a financiamentos, por acesso a tecnologias serem mais difíceis, mas acho que os principais desafios são comuns. Eu diria que eu teria alguns desafios que eu vejo hoje nas empresas com quem eu trabalho. A integração de tecnologias é um grande desafio. Pessoas, formação, desenvolvimento de recursos humanos é outro grande desafio, né? Novas tecnologias, engajamento em novas tecnologias é outro desafio, como implantá-la, como adquirir isso, velocidade com que eu faço isso, né? Porque o nosso objetivo, né, no meu ponto de vista, aí eu vou abrir para os nossos, né, empresários aqui, quando a gente fala em competição industrial, nós estamos falando em alguns fatores competitivos, vamos dizer em velocidade, tem que ser cada vez mais rápido, flexibilidade, né, flexibilidade em termos de produto, em termos de tecnológicos, flexibilidade com fornecedores, né, custo, cada vez com custos menores, então tem que ser competitivo em custo também, né? Qualidade, tá? Então, são grandes desafios. Agora, a tecnologia vai nos ajudar a ser mais competitivos nesses fatores, né? Então, isso é o que a indústria 4.0 está prometendo para a gente, né? Esse aumento de produtividade, diminuição de custos, mais velocidade, mais flexibilidade, mais confiabilidade em nosso processo. Isso não é fácil para ninguém, seja grande, pequena ou média, mas acredito que as pequenas têm que ser mais criativas. Essa é a minha visão. Vou passar aqui algum voluntário para começar a falar sobre o tema. Vou passar aqui para os... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu acho que um desafio que a gente tem muito grande e que envolve todas as empresas, indústria, serviço, não importa a área, hoje é que o nosso cliente mudou muito. Isso como todos os nossos colaboradores mudaram, é uma geração nova, o nosso cliente também. Hoje o nosso cliente é um especialista, não importa o assunto. Eu tenho certeza que hoje o cliente chega na Invicta, ele sabe mais de cerveja do que muita gente que está lá todo dia. O nosso cliente hoje é uma pessoa tão informada e tão capacitada que a gente tem que se superar cada dia mais para conseguir entregar um produto com melhor valor agregado e conseguir, de alguma maneira, entregar para ele uma proposta diferente. Eu acho que isso é o diferencial. A gente pode falar de concorrência desleal, nós podemos falar de um monte de empresas que a gente concorre, que trabalham sem nota, que fazem isso, aquilo. Se a gente não mostrar para o nosso cliente que nossa proposta
e nosso valor de marca é diferente do que a concorrência, a gente nunca vai ganhar. E todo mundo vai perder. Ficar brigando com custo, ficar brigando com preço, ficar jogando cada vez nosso produto mais para baixo é a pior coisa que a gente pode fazer. O melhor é tentar encontrar e fazer uma pergunta muito simples. Eu trabalho com marketing há quase 14 anos e eu escuto muita gente, marketing, branding, é isso, é aquilo. Gente, é muito simples. Para 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos da sua empresa e se pergunta o que minha empresa ou meu produto tem diferente da concorrência. Explora isso da melhor maneira possível. Explora o que você tem de diferencial. E essa diferença é o que vai fazer sua marca ser relevante, é o que vai trazer uma proposta que o cliente fala, eu vou pagar 1 centavo, 10 centavos, R$1 mais caro nesse produto porque eu entendo a proposta de valor dele. Então, esse tipo de coisa, as indústrias, todo mundo consegue fazer o mesmo produto hoje em dia. A tecnologia está livre, os dados estão abertos, as informações estão aí, a gente consegue, todo mundo que quiser fazer cerveja em casa, eu consigo. Mas por que a cerveja dele é melhor que a dos outros? Porque ele gera uma proposta de valor, ele tem ele consegue enxergar o que tem de diferente no produto dele e trazer um produto que o consumidor quer. Então, mais uma vez, eu acho que assim, conhecer o nosso consumidor, conhecer o nosso cliente muito bem, entender o comportamento dele, entender em que momento que a gente está presente na vida dele é muito importante. Antigamente, a gente brigava no varejo para aqueles 5 segundos que o cliente escolhia qual produto que ele ia comprar na gôndola. Hoje, o cliente vai para a gôndola sabendo o produto que ele vai comprar, sabendo o custo do produto, quanto ele vai pagar naquele produto e se ele sabe se ele tem um lugar melhor para comprar. Então, a gente já tem que estar trabalhando com esse consumidor muito antes dele chegar até o ponto de venda. Por isso que não importa se é serviço ou indústria, tem que trabalhar de alguma maneira essa diferenciação. O diferente da sua marca, o diferente do seu produto, porque assim você vai conseguir, de alguma maneira, superar essa barreira que todos têm. Não importa o tamanho da indústria, ela tem concorrentes grandes, concorrentes pequenos. O que nós vamos conseguir fazer é vender uma proposta de valor melhor para o nosso consumidor. É só isso. Boa tarde a todos. Obrigado aí por ter mencionado. A Invicta, somos uma cerveja artesanal de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, quase 15 cervejarias artesanais operando. E como sobreviver nesse ambiente competitivo, né? Primeiro, a gente tem as grandes fábricas, né, que dominam o mercado, o público consumidor. Um mercado de 14 bilhões de litros e as cervejarias artesanais representam apenas 1% dessa fatia. Olhando para outros mercados, na Europa, Estados Unidos, é quase 15%, 20% do mercado. Então, olha só o mar de oportunidade que existe nesse setor, mas óbvio que é tudo muito difícil. Tem os grandes achatando, os pequenos vendendo sem nota, os robistas que deveriam fabricar para consumir em casa querendo entrar nesse mercado e vender também. Então, é tudo muito difícil. E juntando a tudo isso, reter pessoas, talentos, ter uma fábrica competitiva e eficiente, então não é nada muito fácil. Se existe uma vantagem entre ser pequeno ou médio, é a velocidade de mudança. Então, a gente identifica o que o consumidor quer, redireciona o caminho e busca esse consumidor. Não sei mais se no futuro próximo as pessoas vão até a gôndolas. As gôndolas hoje já nem existem tanto mais. Hoje é tudo no celular, aplicativo na nuvem. Então, as empresas pequenas, médias ou as grandes que já estão preparadas, as pequenas e médias precisam olhar para isso e se preparar também. Óbvio que os recursos são limitadíssimos, o governo não nos enxerga assim como deveríamos, apesar das pequenas empresas gerarem o maior número de postos de trabalho no país, a gente sempre é deixado para um segundo plano. Mas esperamos que isso comece a mudar e mude com as novas políticas, novos governantes, para que a gente possa retomar o crescimento dessas pequenas empresas e continuar sobrevivendo e gerando produtos de valor agregado e desejados. O importante é ter produtos desejados, que dessa forma a empresa tende a perpetuar. Os maiores desafios que a gente tem hoje, como já foi falado, né? Realmente hoje a informação está disponível, qualquer um pode fazer o mesmo produto, melhor que o seu. Então, desde da embalagem, da apresentação, da divulgação, cada vez mais as empresas precisam ser o mais transparente possível. O que a Adriana falou aqui do propósito, eu não sei vocês, os empresários, eu descobri o propósito da minha empresa ano passado. Então, eu não pensava nisso. E ano passado caiu a ficha, né? Empresa com propósito. Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter valores bem definidos. Ano passado eu mudei os valores da empresa, a gente redefiniu os valores, definiu um propósito. E a gente tem que ser o mais transparente possível. Quem ganha com isso? O
Consumidor. O consumidor ele vai ganhar com isso. Empresas transparentes que vão crescer no mercado, vão estar abertas para o consumidor e vão ter valores. E os consumidores vão se atrelar a isso, vão se agarrar a isso. Realmente vão se identificar com o valor daquela empresa. Não vai ser mais preço, comodidade, não. Eu quero essa marca, porque eu respeito essa marca. Então, isso que a gente tem que buscar. Qualidade, preço, atendimento, tudo isso, cada vez mais vai estar aqui tudo igual. Todo mundo vai ter qualidade. Todo mundo vai prestar um bom serviço. Qual que vai ser o meu grande diferencial? O que a gente precisa fazer? A gente precisa estar aqui. Foi num evento desse tipo que eu defini o propósito da minha empresa. Então, a gente tem dificuldade em diversas áreas. Tem. A gente precisa compartilhar experiências, a gente precisa estar em eventos, aprendendo uns com os outros. Eu acho que isso é o mais importante para a gente conseguir cada vez mais crescer e sobreviver. Uma das maiores dificuldades que eu tinha, acredito que é só a Mr. Otani que tem essa dificuldade, que são os colaboradores, os recursos humanos, né? Acredito que não seja tão difícil aí no mercado, mas a gente tinha muita dificuldade. E ano passado, com essa definição do propósito da empresa, a gente desenvolveu o programa Melhor a Cada Dia, que é um programa para desenvolver o colaborador. Não ele para trabalhar dentro da empresa, aprendendo as técnicas. Não, desenvolver ele como pessoa. Então, quinzenalmente, era semanalmente, mas vocês sabem que é muito difícil você parar a sua equipe. Por uma hora na semana, você vai parar toda a sua produção para dar treinamento, é complicado, então passou a ser quinzenalmente. E a gente começou a focar nisso. Porque, como a Adriana falou, as pessoas sonham. Como que está o seu colaborador? Você conhece bem ele? Sabe o que ele quer? Sabe as dificuldades que ele tem? Por que ele não viaja? Às vezes ele nem sabe quanto custa para fazer uma viagem. A gente fez um treinamento, vamos viajar, e eu coloquei um monte de opção de pacote lá para eles. As pessoas ficam assustadas. Eu não sabia que era só isso, que eu poderia viajar por tão pouco. Por quê? Eles não vão atrás, não têm conhecimento. Alguém aqui gosta de viajar? É uma das melhores coisas que a gente tem. E por que a gente não oferece isso para as pessoas? Por que a gente não fala? Seu colaborador está ali, às vezes ele tira férias, geralmente o que ele vai fazer? Vai visitar a família, passa 20 dias lá na casa de um parente. Pô, faz um pacote, vai viajar, vai curtir. Isso é bacana. Melhora o quê? Melhora a vida dele. Melhorando a vida dele, o que acontece no trabalho? Melhora a atitude dele dentro do trabalho. Então, essa foi uma das soluções que nós encontramos lá na empresa para resolver um problema, que era o de recursos humanos. A gente tem só esse problema? Não. A gente tem muita coisa, né, para resolver. Então, uma coisa que vamos mencionar aqui a CI, que foi muito bom para a empresa, uma coisa que a gente já buscava muito, que é o núcleo, o empreender, né, que nós temos aqui o nosso grupo de alimentos e bebidas, que é o Garfos. E essa parceria, a união de empresas para trocar experiências, isso foi assim fantástico. Eu procurei, só que quando você vai atrás de outras empresas, não sei se alguém já procurou fazer parcerias aí fora, nem todo mundo está disponível, nem todo mundo acredita que é possível compartilhar informações. E quando a ACI disponibiliza isso, as pessoas vêm até aqui, isso se torna muito mais fácil, né? Então, isso tem sido muito bom para a Mr. Otani, tem agregado bastante para a gente, está sendo muito bom para encarar esses desafios. Afinal de contas, não é fácil ser empresário, né? Bom, muito bacana a gente ver algumas soluções que estão sendo criadas, né? São soluções que foram provavelmente criadas caseiramente com a visão do empresário. Ele é olho do dono, né? Quem guarda o gado, ele está olhando, ele está vendo, está sentindo as dificuldades que ele tem, então buscando soluções, sendo criativo para isso, né? É uma coisa importante. Eu quero puxar um pouquinho mais para o lado de operações, né? Eu sei que vou colocar meu lado aqui de engenheiro de produção, né? Mas, assim, o marketing promete.
Ele promete entregar um produto de valor agregado, ele promete entregar valor para a sociedade, valor para o cliente. Ok, mas quem cumpre esta operação, ou esse objetivo, é a operação. Então, o que eu quero entender de vocês é como a operação de vocês está buscando fazer isso, usando tecnologias, treinando pessoas, que dificuldades vocês têm aí nesse contexto. Muito interessante essa pergunta e eu gostei da provocação do que o marketing promete que vai entregar. E é verdade mesmo, o marketing promete e a operação tem que acompanhar. Uma das ações que nós tomamos na empresa em relação a isso, eu não falei como eles, eu não vendi minha empresa, desculpa. Então, eu trabalho na Riberball, que hoje é a maior fabricante de balões de látex da América Latina. Tem 42 anos. Uma das coisas muito simples que nós fizemos na empresa para começar a mostrar para o nosso operacional, para o chão de fábrica mesmo, para que serve o produto, foi distribuir imagens na empresa, dentro do chão de fábrica mesmo, fotos de pessoas usando o produto. Então é uma coisa que parece ser simples, mas as pessoas elas produziam um balão, mas elas às vezes nunca tinham inflado um balão, nunca tinham levado um balão para o filho, ou não tinha conhecimento. Nós começamos a fazer treinamento com a família, começamos a levar a família para dentro da empresa, fazer treinamento, trazer os filhos para conhecer a empresa. Esse tipo de ação mostrou para o colaborador o seguinte: eu preciso me envolver um pouco mais com o meu produto. Então, aquele balão que cai no chão, hoje ele já fala assim: eu não vou pôr aqui de volta, porque pode ser o meu neto que vai pegar esse produto que caiu no chão. Então, esse tipo de cuidado, se a gente começa a pensar que assim, isso é o marketing vende essa proposta de valor, tenta vender isso, mas o operacional e o chão de fábrica precisa entender também que é importante, qual que é a importância disso. E nós fizemos isso, começamos a fazer reunião mensal, mostrando os tipos de defeito que o consumidor tinha. O nosso produto tem um diferencial um pouco dos outros, que o nosso produto ele é único no sentido assim: meu aniversário é agora, daqui 10 minutos. Se meu balão estiver furado, eu não tenho outra coisa para fazer. É diferente de cerveja, é diferente de qualquer outra coisa, porque o único uso dele é inflar. Se ele tiver um furo, eu não vou conseguir usar o produto. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu precisei mostrar para o meu colaborador que o problema de qualidade que a gente tinha no nosso produto, ou que já tem durante 42 anos, ele impacta na vida das pessoas. Porque é o aniversário de uma criança de 1, 2 anos que pode não ter nenhum balão lá porque o produto foi mal produzido. Então, trazer o consumidor, trazer o chão de fábrica para dentro de uma sala de reunião e mostrar imagens de balão furado, mostrar o impacto negativo que tem em sites como Reclame Aqui, em e-commerce, em diversos, é muito importante para ele entender que o trabalho dele, lá no final, vai gerar esse resultado. Então, assim, eu acho que a conscientização do colaborador, principalmente em empresas muito antigas, é importante o colaborador mais antigo entender que não é fazer a mesma coisa todo dia, que o resultado que a gente está buscando hoje é outro, que o consumidor, mais uma vez, o consumidor mudou. Antigamente, o consumidor podia aceitar que ele pagou R$ 2,50 num pacote de balão e tinha um balão furado. Hoje em dia ele não vai aceitar mais. Ele vai comprar de outra marca, vai lá nas mídias sociais reclamar. Esse tipo de mudança de comportamento, a gente teve que trazer o nosso colaborador lá de baixo, colaborador de 36, 38 anos de empresa, e mostrar para ele numa sala de reunião, com treinamento, que o seu trabalho hoje impacta na vida das pessoas lá no Nordeste, lá na Bolívia, lá no Paraguai. Então, assim, tem um pouco mais de cuidado. Foi dessa maneira que a gente conseguiu pegar um pouco a operação e mostrar para ela o que o marketing estava vendendo. Foi assim que nós fizemos, com treinamento, com conscientização, distribuindo imagens assim de família usando o produto, pegamos uma imagem de colaborador com o produto, colocamos na empresa. Tudo isso foi para tentar mostrar para ele que o trabalho dele, lá no ponto final, lá no consumidor final, tinha impacto. Então, essa foi uma solução que nós encontramos. Se tem alguém que promete algo, é o tal do marketing do comercial, né? Marketing comercial está sempre ali testando o chão de fábrica. Teve um produto não muito distante aí, que a gente lançou, que é uma cerveja azeda, chamada Sour, né? Só que o cara do marketing do comercial não tem noção nenhuma de como fazer uma cerveja azeda. Primeiro que você pode contaminar a fábrica toda e estragar todos os produtos produzidos durante o ano. Então, mas ele trouxe a demanda e tinha que produzir e vender. Então, a gente leva todo mundo para a sala, vê as ineficiências de processos que existem, o que é preciso ajustar, como que vai ser envasado. O mercado está pedindo lata, mas a gente nem envasadora de lata temos, então tem que buscar uma envasadora de lata para alugar.
colocar no chão de fábrica, pedir liberação para o Ministério da Agricultura, envasar o produto, novas embalagens, vai pasteurizar, não vai, porque a lata no pasteurizador pode estufar, o vidro já não estufa. Então, a gente tem que ir para uma sala, discutir, ver o quanto isso é viável, o quanto o mercado está disposto a ter esse produto e tentar colocar em prática. Mas, de novo, é muito importante todas as pessoas envolvidas, desde o operador, o engenheiro de projeto, a pessoa que desenvolve os produtos, estar junto com o comercial, marketing, e ver se vai à frente ou não, senão fica complicado. Muito bom, eu vou provocar um pouquinho mais, né? Eu acho que é importante isso e essas experiências são muito interessantes. Nós estamos vendo que uma das coisas que é extremamente importante dentro dessa visão da indústria 4.0, né, é primeiramente essa integração entre os vários setores da empresa, que apesar de a gente termos hoje ERP, sistemas de informação, né, continuamos isolados, cada um fazendo a sua parte. E aí, se você não integra operações e marketing, né, você não consegue ter essa visão de que, olha, um errinho meu aqui pode causar um problemão lá na frente. Tá? E quem vai trazer para dentro da empresa a visão do mercado, do consumidor e do cliente é realmente o marketing. Até aí é exatamente isso. Né? Mas tem um outro fator competitivo importante, que é a questão do custo, da produtividade. Né? E eu queria saber um pouquinho como é que vocês vêm lidando com isso, já que os custos no Brasil subiram, nós não somos tão competitivos assim, né, nesse sentido. As empresas vêm rebolando, nós estamos há 5 anos, 6 anos passando por uma crise econômica, né, e todas as empresas, de maneira geral, em todos os setores, sentiram esse momento do país. Quer dizer, como é que vocês estão lidando com isso? Bacana. Só completar da opinião sobre o marketing, né? Recentemente, o nosso marketing mudou a nossa logomarca, mudou o slogan, e a nossa especialidade é massa para pastel. Então, Mr. Ottani Alimentos, com amor, com sabor para você. Pô, você vai fazer pastel que hora? É gostoso? Tá ali reunido, comendo pastel, tomando uma cerveja? Então, com sabor e com amor ali naquela hora, né? E o colaborador? Você tem que levar essa mensagem para ele. Então, o que a gente faz? A gente leva para ele aonde que está a nossa massa de pastel. Não é só no supermercado. Pô, a nossa massa de pastel, você vai lá no Santa Terezinha, é pastel Mr. Ottani. Na Água Doce Cachaçaria, no Vila Dionísio. Cara, a responsabilidade é muito grande. Você tem que ter uma qualidade. E aí você pega um produto que não saiu tão bem feito, ou a gente faz de propósito um produto mal acabado e faz um produto bom. E faz ali para ele, para o colaborador. Faz o pastel, faz ele, todo mundo junto, ele mesmo põe a mão na massa, frita o pastel, come, para ele ver o que é um produto bom e o que é um produto que não saiu legal, né? Então ele tem que enxergar isso. E não é só o que produz, o que transporta também. Porque o transporte inadequado vai fazer cair a qualidade do produto. Então, todo mundo tem que saber a falta de refrigeração, o que faz com o produto, tudo isso tem que ter a consciência. E aí vem o custo. Como que a gente vai lidar com os custos, né? Com a produtividade? Então, a gente vem tentando, principalmente ouvindo os próprios colaboradores, às vezes mudança de processos, alterar alguns processos, você otimiza muita coisa. Hoje, a produção que nós temos lá na empresa, há cerca de uns 8 anos atrás, éramos em 13 colaboradores, produzindo cerca de 80% do que a gente faz hoje. Hoje nós estamos em 6 na produção, produzindo 20% a mais do que a gente fazia. Através do quê? Equipamento novo? Não. Só mudança de processos, ouvindo realmente a ideia dos colaboradores, mudando processos, e tem muito a melhorar ainda, dá para melhorar. Desperdícios, conseguimos reduzir bastante, reciclagem e reutilização. Uma coisa que eu achei assim, muito bacana, são coisas pequenas ações que a gente faz dentro do Melhor a Cada Dia, inclusive. Por exemplo, como descartar corretamente o lixo. Depois do treinamento, todos os dias, é incrível como eu vejo lá eles lavando a marmitinha de isopor.
lavando para descartar corretamente, né? Falo, como que é legal, como que entrou na cabeça deles, né? Recolhendo os lacres das latinhas de alumínio para ajudar a entidade, que a Mr. Otani também está envolvida em várias campanhas. Então, chega segunda-feira, o pessoal traz os lacres lá, põe na garrafa PET, né, para ajudar a entidade. Então, são essas pequenas ações que são bacanas que a gente faz, né? Reutilização, por exemplo, a gente é responsável pelo lixo que a gente gera. Isso é muito importante. Cada vez mais a gente vai ter que tomar cuidado com isso. A Mr. Otani produz massas. Massa vem do quê? De farinha. Então, a gente tem que dar um destino correto a essas embalagens. Então, existe a reutilização nos materiais de construção, para transporte de materiais. Então, a gente destina a essa reutilização, né? Hoje já está mudando, vai passar a ser tudo sacos, embalagens de papel, né? Realmente que vai ser melhor, não vai ficar tanto tempo aí no ambiente, o dano ambiental vai ser bem menor, né? Mas essa redução de custos, eu não sei, eu estava vendo o pessoal falar agora há pouco sobre custos. Vocês lembram quanto tinha uma barra de chocolate há um tempo atrás, alguns anos atrás? Quantos gramas que tinha? Quem lembra aqui? 200 gramas era o padrão. Hoje tem quanto? 120 é a média, 120 gramas. Por quê? Chegou um momento que não tinha como reduzir custos, não tinha como comprar melhor. O que começou a fazer? Reduzir o tamanho para quê? Porque o consumidor não estava mais disposto a pagar aquele valor. O mercado, a gente falou aqui, né, sobre o mercado definir o preço. Então foi diminuindo, foi para 180, foi para 160, 150. Esses dias eu fui comprar, eu falei, que é isso? É pequenininho. Então, adequar ao preço que o mercado está disposto a pagar. Então, a gente tem que ir dos dois lados, né? Nós ainda lá na empresa não fizemos essa redução na embalagem, mas faz alguns anos que a gente pratica mais ou menos o mesmo preço, não consegue reajustar por causa do valor de mercado realmente. Aonde que a gente tem que mexer? Custo, otimização de processos, enfim, volume de vendas. Você aumenta o volume para conseguir sobreviver, né? Bom, essa é a minha praia. Engenharia, processos, né? Quando a gente iniciou 8 anos atrás, já existia um mercado de cerveja que eram garrafas de 600 ml. E aí eu já fui numa de 500. 100 ml a menos para posicionar igual. Como ser competitivo? Eu iniciando os trabalhos, se não tivesse algum gatilho ali. Então a gente já começou com uma garrafa mais bonita, 100 ml a menos, e a gente conseguiu posicionar no mesmo preço. E em 8 anos de trabalho, a gente melhorou muito a nossa fábrica, mas muito mesmo. Hoje a Invicta é uma das melhores fábricas artesanais do Brasil, sem medo de errar. A gente tem uma eficiência de processo quase comparável da Ambev. Então a gente consegue extrair do malte quase tudo o que ele tem para oferecer numa produção de cerveja. Então a gente consegue ter custos que nenhuma outra fábrica artesanal tem. Então quando tentam copiar nossos preços ou posicionar na mesma faixa, pior para eles, porque eles vão estar trabalhando com margem negativa e vão enxergar isso num curto espaço de tempo. Então, com 3, 4 anos de crise, a gente conseguiu reduzir nossos preços em 20%, ao invés de pensar em aumentar. Então, nós tínhamos cervejas lá R$10, baixamos para R$8 para os nossos distribuidores. E com a continuidade da crise, a gente se reinventou novamente. Então, como a fábrica é muito boa, eficiente, é moderna, é grande, é bonita de se ver, então a gente consegue produzir cerveja para outros clientes, porque é mais barato produzir com a gente do que montar uma própria fábrica. A gente consegue atender hoje uma empresa internacional que produz chá de erva mate para produzir energético nos Estados Unidos. Então, hoje a gente é um dos principais fabricantes dessa empresa. E a gente fica em busca de novos negócios, porque com essas produções a gente consegue diluir nossos custos fixos e, óbvio, aumentar a capacidade da fábrica, modernizar ainda mais, reinvestir em nossos produtos.
Então, a gente consegue e sobrevive muito bem na crise. E a gente está esperando aí que a crise passe e a gente volte a vender muita cerveja. A gente acabou de dobrar a capacidade da fábrica, para vocês terem uma ideia. A capacidade nominal dela foi de 75 mil para 150 mil litros nesse último mês, e a gente está aí. E vamos nos tornar, fazer um pouquinho de propaganda, não é objetivo, mas a gente vai se tornar SA agora, convidando as pessoas, consumidoras, principalmente, a serem sócias. Tá? Então, fiquem ligados aí quem tiver interesse. Eu gostaria de falar de custo de automação, mas eu acho que hoje ainda no Brasil é muito caro. Então, assim, qualquer tipo... você trabalha com automação? Não, ainda... Inclusive, você pode pagar por serviço e não pela implantação. Tá vendo já? Conseguiu clientes aqui. Mas, assim, ainda é um investimento alto para pequenas empresas, então, assim, não é um investimento que a gente consegue fazer tão simples. Então, uma dica que nós conseguimos fazer lá foi um programa de ideias com os colaboradores para melhoria de processo. Então, ao invés de a gente chamar uma consultoria que vai investir um dinheiro para levar ela para a empresa, para ela entender do nosso negócio, nós fizemos um pequeno programa dentro da empresa mesmo, com os próprios colaboradores, e trocava ideias de melhoria de processo por experiência. Então, era um jantar numa churrascaria, era um cinema. É esse tipo de negócio que a gente consegue, investindo pouco, a gente consegue melhorar nosso custo, diminuir nosso desperdício, melhorar estoque. Então, acho que assim, eu gostaria muito de falar de automação, indústria 4.0, mas ainda é muito longe para a gente chegar até lá. É um desafio muito grande, entendeu? É uma caminhada até lá. E não dá para pular os passos, não dá para sair da 1.0 e ir direto para 4.0. Você tem que caminhar, tem que melhorar seus processos. O Walter mostrou ali o passo a passo para chegar até isso, e realmente é assim mesmo. Então, eu acho que processo é uma coisa muito importante para todo mundo trabalhar, pensar nisso sempre, ter pessoas com tempo para pensar em processos. Porque muitas vezes a gente deixa, já falou sobre isso hoje, o supervisor no operacional, deixa o líder no operacional, e quem que está pensando como melhorar o processo? Porque ninguém que está fora da operação vai conseguir ter uma ideia que vai melhorar o processo. Essas pessoas que estão lá, o operador, o auxiliar, todo mundo que está ali no processo, são as pessoas que conseguem olhar e falar, pô, em vez de eu pôr esse produto aqui, eu vou pôr ele aqui, eu vou diminuir minha logística. Simples, gente. São ideias pequenas, são ideias que não têm custo, mas que a gente precisa parar para pensar. É muito difícil a gente lá em cima, quando a indústria é pequena, quando tinha 10, 20, 30 colaboradores, é muito mais fácil. Hoje, com 400 colaboradores, lá dentro da Riberbal, é muito difícil alguém de cadeia diretiva ou gerencial olhar para dentro do chão de fábrica e falar assim, pô, tive uma ideia aqui. Não dá. Hoje em dia, a operação já está muito grande, a operação já não é mais tão simples. Então, o que eu indicaria para vocês, assim, se eu pudesse falar, é invista em processos, invista em melhoria de processo, porque ainda a automação ainda é muito caro, é um investimento alto, com payback demorado. Muitas vezes a gente teve inovação dentro da Riberbal de colaborador que conseguimos reduzir de 30 a 40 funcionários. Então, assim, com uma inovação simples, sem custo nenhum, a gente tirou quase 30, 40 funcionários. Pô, é importantíssimo isso. Uma inovação, sabe, que veio de dentro do chão de fábrica. Um funcionário com salário base falou, por que a gente não faz desse jeito? Pô, beleza. Vamos fazer. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado. E principalmente, outra coisa que igual falou, ter espaço para as pessoas falar. Muitas vezes, criar um programa, às vezes, quando a empresa é muito travada, muito dura, as pessoas têm medo de dar ideia, etc. Criar um programa de ideias, criar um programa de inovação, com algum tipo de benefício para o colaborador, é um day off, no dia do aniversário dele ele não precisa ir trabalhar. Esse tipo de coisa, só essa troca que você faz com o colaborador, você já consegue ganhar alguma ideia, alguma coisa que a diretoria, o empresário não consegue pensar, porque está preocupado com juros, está preocupado com fluxo de caixa, está preocupado com uma série de outros fatores que são importantes para a gente. Muito bom, pessoal. Realmente é esse o caminho mesmo, tanto na teoria quanto na prática, né? Buscando pequenas ideias, né, que vão gerar. O que a gente está lendo muito sobre isso comece eliminando seus desperdícios. E os desperdícios estão nos processos. A melhoria de processos é o primeiro passo para a gente chegar na indústria 4.0. Depois nós vamos falar em automação, etc., né? Mas não dá para automatizar processos cheios de desperdícios. Nós temos que analisar isso bem. Então, eu vou abrir agora para perguntas, né? Nós estamos acabando o nosso horário aí e vou deixar agora para o público, quem quiser perguntar para eles
fique à vontade. Bom, boa tarde. Meu nome é Guilherme, tá? Sou da Ultipro, empresa de elétrica e automação, e é barato, tá? Um ponto que é o mais importante dentro da quarta revolução industrial, no meu ponto de vista, é a integração. A integração ela traz uma consequência que é a eliminação de meios. Que é aquele cara que só tirava o papel da máquina, trocava a rotuladora, olhava se a garrafa estava cheia ou não, ou se estava furado ou não o balão, enfim, se a massa estava correta ou não estava correta. Não só na produção, mas também no nível gerencial, né? A parte de relatórios, enfim, os KPIs e tudo mais. Com esse ponto de redução de mão de obra na indústria de vocês, como vocês veem isso para vender para o funcionário que ele não vai perder o emprego agora, e como, voltado nesse último evento que nós tivemos sobre o RH, como manter o pessoal motivado quando fala em automação dentro dos processos de vocês? Como que vocês conseguem lidar com essa questão da motivação dos funcionários? E diretamente ali para a Invicta, né? No seu termo, sendo cervejaria artesanal, como você consegue lidar com a questão também de automação e se manter artesanal? Bom, começando pelo final, né? Primeiro, artesanal, não existe uma definição clara sobre isso, né? Só um bom senso comum. Artesanal é uma produção limitada, né? Uma produção onde a gente ainda, pequenos cervejeiros, conseguimos mudar o processo. Mudar o processo qual que é? Ao ter autonomia para fazer várias receitas, não produzir mais a anterior e produzir uma nova, ruptura de fornecimento, ter a capacidade inventiva de substituir e fazer algo similar. Artesanal não está ligado a não ter tecnologia, não ter eficiência, não ter equipamentos bons. A fábrica da Invicta, para quem não conhece, fica o convite para ir conhecer. É uma mini fábrica da Ambev, da Skincariol, da Heineken, é totalmente moderna, com os melhores equipamentos. E ela é artesanal por esses outros pontos. E porque não existe outra nomenclatura para citar. Por isso que a gente sempre fala artesanal, para poder atingir o público. Mas nada ligado à automação, tecnologia. A automação para pequenas fábricas é um pouco mais complexo, porque a gente, para conseguir colocar um robô, a gente teria que estar numa produção de volume muito alto. Isso não vai acontecer num curto espaço de tempo. Mas o que é possível ser automatizado, não tenha dúvida que é os volumes de água, as rampas de temperatura, as pressões de trabalho, isso tudo já é automatizado. A enchedora é automatizada, o processo manual é de colocar e de tirar a garrafa. Então, tem várias etapas do processo que já são automatizados e concordo contigo, não é caro, é barato, vale a pena, recupera. Isso não deve assustar o colaborador, porque uma empresa inchada, ou você protege os 370, ou você tira 30. Então, na verdade, você salvou 370, você não demitiu 30, ou recolocou 30 em outro departamento. Então, na minha visão, é mais ou menos isso. Eu acredito que capacitação e participar do projeto é muito importante. Isso a gente faz muito quando vai ter qualquer tipo de automação, chama todo mundo que está presente, pode ser até que aquela pessoa seja desligada em algum momento, mas participar do projeto e ver se ela tem disposição para entender a evolução daquilo e oferecer para ela qualquer tipo de capacitação. Então a gente faz os 3 T na Riberball. T treina, treina e troca. Então eu treino ele uma vez, legal, treino de novo, legal, não deu certo, troca. Só que eu faço isso antes de começar a automação. Já coloco ele junto no processo, mostro o que está sendo feito, chamo para ele participar daquilo e, assim, eu posso garantir. Eu tenho muito colaborador que já trocou de 2, 3 áreas porque ele entendeu que aquela automação ia tirar o trabalho dele naquele momento, mas ele estava aberto para fazer uma outra função. Entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante, na minha opinião mesmo, é capacitação. Capacitar essas pessoas para tentar colocar ela em outro lugar, não é simplesmente tirar ela do mercado e demitir. Isso a gente não faz. A gente vai fazendo com calma e até igual eu falei, de 30 pessoas, demorou quase 2 anos para a gente fazer o desligamento dessas pessoas. A gente foi colocando uma aqui, coloca outra ali, coloca outra aqui. Não tem mais onde fazer? Vamos tentar capacitá-la para outra área. O administrativo. Então, assim, eu acho que é muito importante você tentar ser o mais humano possível nesse momento, entendeu?
E lembrando, né, pessoal, não existe consumo sem trabalho. Se não existe o posto de trabalho, não existe consumo. Então, o 4.0 ou 5.0 gradativamente tem que fazer uma transição. Não vai ficar o mundo todo desempregado, 40% ou 50%, senão não faz sentido. Mais uma vez, aí eu venho com a transparência da empresa, né? Nesse âmbito também eu acho que cabe a transparência. Por quê? A gente está investindo no colaborador, como você mesmo falou, em treinamentos, em desenvolvimento. Você está desenvolvendo ele sendo bem transparente. Por quê? A empresa dá oportunidade para você crescer, né? Então, basta você querer. Aquele colaborador que, por exemplo, lá no caso da Mister Otani, que reduzimos aí em 50% o número de colaboradores, foi a mesma situação. Não foi porque otimizamos o processo, então vamos mandá-los embora. Não. Foi gradativamente. Uma pessoa saiu, não vamos contratar novas. A outra pessoa saiu, também não vamos contratar. E aí foi reduzindo. E é meio cruel, é meio duro, mas às vezes eu uso uma palavra com eles, uma frase com eles, que é realmente não deixem, por exemplo, as pessoas saem de férias, né? Não deixe que a sua ausência não seja notada. Né? Por quê? Já aconteceu casos que a pessoa saiu de férias e ninguém notou. Não fez diferença na produção. Isso é terrível para a pessoa, para o ser humano. Não pode acontecer isso de jeito nenhum. A melhor coisa é quando a pessoa vai sair de férias, todo mundo se desespera. Nossa, você vai sair de férias? Nossa, a gente vai sentir muita falta. Como que a gente vai fazer? Por isso a capacitação. A gente tem que capacitar o colaborador, para ele sempre buscar o melhor. Nosso último Melhor a Cada Dia faz 15 dias. A gente fez uma sessão cinema lá na empresa com eles, e foi o filme Desafiando Gigantes, acho que a maioria já deve ter assistido, e é um filme que mexe um pouco com o ego, né, com o emocional, e é muito bacana, porque nós mesmos, empresários, será que a gente dá o nosso melhor todos os dias? A gente sai de casa na segunda-feira de manhã pensando, eu vou dar o meu melhor hoje? Cara, quem faz isso? E por que não? Por que a gente não faz? A gente tem que fazer. E isso tem que ser transmitido para o colaborador. E é claro, muitos empresários vão pensar, você acha que ele vai entender essa mensagem? Você acha? Cara, se um entender, tá ótimo, valeu a pena. E aí começa o processo, um a um pouquinho cada dia. Por isso que é melhor a cada dia. Você tem que ir lá, regando. Cara, o cara ficou bom, ele saiu da empresa. Boa, não tem problema, próximo. Esse é o propósito lá da empresa. Desenvolver pessoas, melhorar as pessoas. Né? Vão passar centenas, milhares, se Deus quiser, pela empresa. Se cada pessoa que passou pela Mister Otani sair um pouquinho melhor, cumpriu com o propósito da empresa. Então, a empresa tem o propósito de levar amor, levar sabor para as famílias? Sim, mas também todos que passarem pela empresa vão ter que levar algo de bom, algum crescimento pessoal. Isso eu acho que é muito bacana, é o que a gente vem tentando implantar lá na empresa. Outra pergunta, pessoal? Boa noite, meu nome é Cláudia. Eu não sou da empresa, da indústria, desculpa. Eu sou cientista de dados, eu trabalho com analytics, com inteligência artificial, com machine learning. Na verdade, eu estou aqui com o Jorge, porque ele tem um potencial imenso. Depois deixo até cartãozinho ali para os caras lá. Que eu acho muito importante esse networking. E eu queria muito falar, porque assim, todas as palestras trouxeram muito firme, né, a inteligência artificial como uma forma de substituir. Realmente, o Mark Zuckerberg sabe o que eu estou pensando agora, mas amanhã eu vou ser uma pessoa diferente. Então, ele precisa pensar de novo, ele precisa saber de onde vêm dados. Hoje eu vejo muitas empresas com altas tecnologias, só que totalmente baseadas em dados que não tem nada a ver, né? Estava falando com o Alexandre, não sei se ele está aqui ainda, um advogado, que eu estava falando dos projetos do Watson, que o pessoal expôs aí. Vai demorar muito para a inteligência artificial chegar no nível pessoa. A gente tem emoção. A máquina não tem emoção, né? Esse que é o nosso diferencial. Ter a intuição também. Que deu a palestra de RH, desculpa, esqueci o nome, Adriana.
A Adriana, como economista comportamental, sabe, né, que há muitos anos fala, não adianta eu saber os dados retrospectivos se eu não sei como que vai ser o comportamento das pessoas. E isso muda tudo, né? Então, assim, só estou trazendo esse... Porque veio muito firme, né, o Analytics, a inteligência artificial. Sou matemática, estudo desde os 17 anos, faz mais de 20 anos que eu sou muito firme em matemática, e o que veio agora, na verdade, são as técnicas computacionais que estão agregadas ao conhecimento de matemática e estatística. E eles sabem tudo o que a gente quer hoje, mas amanhã seremos seres humanos diferentes. Então, assim, eu vejo mais perenidade, e eu acho que a transparência, tudo isso que vocês colocaram muito bem colocado, parabéns pelo evento. Isso sim que vai ser o diferencial dos negócios, né? Aquela coisa humana, tal. É muito difícil hoje. Fala assim, mas não vai ter mais prateleira. Será? Será que a gente vai chegar assim numa falta tão de... Eu estava comentando com ele hoje, curso EAD. Eu adoro, porque eu posso fazer na hora que eu quiser. Mas eu sinto falta de ter meu amiguinho ali do lado para pegar o lápis emprestado. Então, assim, como será que vão ser as coisas, né? Não vamos tentar... Eu sou da área de tecnologia. Mas, assim, eu vejo as pessoas também arrogantes, né? E prepotentes. O que falta é conectividade de todas as áreas. O TI sabe desenvolver o software, mas ele nem imagina como que funciona seu negócio. Entendeu? Então, assim, falta muita conectividade hoje entre todas as áreas. Ele foi cutucando ali um e o outro, vocês foram demais. Essa conectividade é o que falta hoje nas empresas. E as pessoas não conseguem fazer essa conectividade simplesmente porque acha que a área dela é melhor ou pior do que as outras, né? Então, eu acho que o que vocês estão falando em humanização, esse que é o futuro, não só... Eu sempre trabalhei com automação na parte de varejo, né? Mas hoje o Analytics se estende a até nos peoples, né? No RH. Mas até no industrial, todas as áreas, acho que é a humanização. Eu só não queria perguntar, só queria acrescentar, porque vocês falaram muito de inteligência artificial e eu precisei falar disso. Obrigada, viu? Pessoal, mais alguém? Legal. Eu acho que é importante, eu passei pela terceira revolução industrial, estamos na quarta, né? Não vi grandes mudanças. As mudanças tecnológicas vão ocorrer a todo momento, elas vão continuar acontecendo, e as organizações, as pessoas vão continuar buscando o equilíbrio sociotécnico. Isso sempre vai ter que ser avaliado, analisado, sempre vai ter o imperativo tecnológico, ele sempre vai acontecer. Ele é um veículo para aumentar a produtividade, para redução de custo, ok? Mas tem o peopleware, né? Tem o outro lado, que é um lado humano, é óbvio. E nós vamos ter que sempre buscar esse equilíbrio, e isso que vai fazer bem para a sociedade, uma vez que nós estamos refletindo aqui os propósitos, né, de existência de cada um e das organizações. Okay? Queria agradecer à CI, né, pelo convite, e agradecer a meus colegas aqui pelas apresentações, pelas colocações. Obrigado. Eu quero agradecer, em nome da Associação Comercial, do nosso presidente Dorival Balbino. Foi excelente a participação de vocês, Roberto Ottani, Alexandre, Rodrigo, o Rui, e todos vocês que ficaram até o final. Eu sei que como é difícil sair da empresa, ficar o dia todo fora, né? Vocês estão aqui, alguns chegaram 1h30 da tarde, estão até agora quase 7 horas da noite. Quero parabenizá-los também por estar aqui, aprendendo mais. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E o conhecimento ninguém tira da gente. Eu quero fazer um convite. Amanhã nós temos um seminário voltado para serviços. Então, caso vocês queiram retornar, amanhã vai ser no nosso Salão Nobre, sexto andar, porque nós temos um número expressivo de confirmados para amanhã. E se vocês têm empresários do setor de serviços e queiram convidá-los, tá? A porta da CI, as portas da CI estão abertas para todos vocês. Muito obrigada, uma boa noite. E eu acho que foi um sucesso, né? Uma salva de palmas para todos nós.